Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham através do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 3 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos nas primícias do mês vocacional. O texto para a nossa reflexão, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. O contexto é a segunda parte deste capítulo, que começa com a expressão depois que comeram e ficaram saciados, que liga ao texto anterior. Trata-se da multiplicação dos pães. Jesus, no versículo seguinte, dá um comando ou uma ordem aos seus discípulos que entrassem na barca para fazer a travessia para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despediria as multidões, preocupado, pois a noite já se aproximava, para que as pessoas não ficassem naquele lugar isolado. Então, os personagens começam a desaparecer de cena, ou tomar rumos distintos. As multidões acorrem para suas casas, os discípulos seguem adiante na barca e Jesus, sozinho, sobe ao monte. Sobe ao monte para orar, para rezar, para meditar, para colocar-se na intimidade com o Pai. Lembremos que o monte no Evangelho de Mateus é muito significativo. É pela primeira vez após Jesus ter descido do monte, quando proferiu o seu primeiro discurso, que ele volta novamente a este lugar alto, que é o lugar das revelações. Na antiguidade era um lugar sagrado, onde ali se colocava a habitação da divindade. Então, Jesus está ali orando a sós até as 3 horas da madrugada, quando desce da montanha e vai ao encontro dos discípulos. É pouco comum os discípulos separados do Mestre, então acontece, o autor sagrado vai colocar novamente o grupo que vai interagir. Então Jesus desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos, que estão numa verdadeira agitação diante da tempestade no mar. Enquanto Jesus está no silêncio, na tranquilidade da meditação, os discípulos estão agitados pelas ondas do mar, que por sua vez açoitam a barca. É interessante destacar que a barca agitada ou açoitada, o verbo que está no passado, indica a impotência dos discípulos diante daquela circunstância, pelo fato de Jesus estar ausente. Quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, os discípulos contemplam aquela cena e gritam de medo que é um fantasma, uma expressão ou um termo que é usado unicamente em todo o Novo Testamento, apenas neste versículo do capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Um fantasma quer dizer algo que amedronta, e Jesus foi visto dessa forma. Todavia, Jesus encoraja os discípulos. Coragem, não tenhas medo, sou eu. Jesus se apresenta, uma apresentação que nos remete ao livro do Êxodo, no capítulo 3, Deus que apresentou-se a Moisés, eu sou aquele que sou. Então Jesus se apresenta e nessa tranquilidade, o chamado ego em mim, eu sou. Pedro, como sempre muito ousado, desafia Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir caminhando sobre as águas. Jesus é solidário com Pedro e com os demais e diz, venha. Pedro começa então a caminhar sobre as águas ao encontro do Mestre. Mas Pedro, diante das suas fragilidades, como tantas vezes já tinha fraquejado, então Pedro começa praticamente a afundar diante da ventania. O mar que se opõe a Jesus é fracassado, mas ameaça Pedro. E quando Pedro se encontra diante daquele contexto de morte, Pedro grita, Senhor, salva-me. É interessante que no episódio anterior, quando todos estavam na barca, Jesus estava presente, eles gritam de forma comum ou de forma coletiva,
Enquanto que agora o pedido é individual. É Pedro, que estava junto da barca, não pedem socorro, mas quando Pedro, de forma isolada, pede socorro a Jesus, pede salvação, implora pela salvação. E Jesus, de imediatamente, é solidário, pega pela mão e salva Pedro. Contudo, faz a exortação: homem fraco na fé, por que duvidaste? Aquele que tem fé não vai naufragar, não vai afundar, pelo contrário, porque está fortalecido pela força da fé. Pedro começa a afundar exatamente porque teve medo, porque duvidou da fé. Mas Jesus o abraça, o acolhe e chegam à barca, quando a tempestade é acalmada, e vê um gesto muito significativo da parte dos discípulos, que se prostram. É um gesto de adoração. Além desse gesto de adoração, faz a sua profissão de fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, um significado muito grande, onde a partir daquele momento a fé assume um novo significado na vida do grupo. Chegam juntos, discípulos e mestre, ao destino, ao outro lado do Mar da Galileia, e ali Jesus, como já era conhecido, as pessoas, sobretudo as enfermas, acorrem ao encontro de Jesus. Muitas queriam apenas tocar no manto, na barra do seu manto, para ficarem curadas. Então isso demonstra a fé, que Pedro duvidou, mas que as pessoas necessitadas tiveram tamanha fé e muitas pessoas ali foram curadas. Nós estamos no início do mês de agosto, vamos rezar pelas vocações, portanto a fé é muito significativa. Passamos por tempestades nos mares revoltos da vida, tantas vezes queremos naufragar, submergir, e quando a fé é bem evidente, ou uma fé sólida, Jesus nos pega pela mão, nos resgata e nos coloca de volta na sua barca. E assim o nosso sim vai sendo confirmado. Nós que estamos inseridos em vários setores da sociedade, cada um desde o momento do batismo traz consigo essa fé, cada um vai vivendo de modo bem específico a sua vocação, e todos estamos na barca de Pedro, e assim a fé vai alcançando maior significado, vai confirmando o nosso sim, e Jesus, como nosso mestre, vai à frente, nós na condição de discípulos, vamos seguindo seus passos, vamos remando com ele, e a missão vai acontecendo nas nossas vidas. Portanto, tenhamos fé quando estivermos no meio de uma tempestade. Vamos repetir as palavras de Pedro: Senhor, salva-nos. E o Senhor vai estender a sua mão poderosa para nos resgatar e nos salvar. Portanto, a todos, paz e bem.